Olá a todas e todos, sejam bem-vindos. Este é o podcast Sem Fronteira, um podcast que valoriza a divulgação científica e diálogos entre pessoas com diferentes trajetórias, com diferentes vivências. E hoje vamos conversar a respeito do tema Geografia da Saúde e Prevenção ao Feminicídio. E para essa nossa conversa de hoje, recebo a minha convidada, a Carolina Russo Simon. Carolina, que bom te ter aqui no podcast. Seja bem-vinda e que a gente possa ter uma conversa, um diálogo hoje aqui no nosso programa, bem rico, bem de boa. Fica à vontade aqui conosco. Seja bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz com a oportunidade de falar com vocês. Até porque é um podcast famoso nos corredores da universidade. E as alunas comentam, que escutam. E tem uma repercussão muito interessante de comunicação com o pessoal. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, porque eu já entendi ali na vivência cotidiana a importância do podcast, né? Então, eu queria agradecer a oportunidade de falar, né? Pelo espaço de fala e de ter gente interessada em ouvir as coisas que eu penso, que eu estudo. Isso é muito interessante para o diálogo, para a troca e para a ciência como um todo, né? Muito obrigada. Tá certo, obrigado. E, bom, o tema é um tema delicado, é um tema dolorido em muitos sentidos, né? Mas, de toda forma, fica à vontade a ideia de a gente ter uma conversa, um diálogo aqui, em certas medidas, tanto quanto informal. Fique à vontade aqui conosco. Antes de começar a apresentar, então, a Carolina. Ela é graduada em Geografia, mestre e doutoranda em Geografia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, de Presidente Prudente. Atualmente é professora da Universidade Federal da Fronteira Sul, é pesquisadora do Laboratório Biosgel da Unesp e do GENV, Grupo de Pesquisa em Geografia, Gênero, Natureza e Vida Cotidiana da UFFS. A Carolina ela tem experiência em geografias da saúde, geografias feministas e também é militante do coletivo Frente pela Vida das Mulheres. Bom, de forma geral, aqui no podcast, normalmente nós iniciamos com perguntas um pouco mais básicas, com algumas definições, alguns conceitos mais iniciais para todos aqueles que estão aqui nos ouvindo, né? E eu não vou começar contigo de uma forma diferente. Eu gostaria de te perguntar, já que nosso tema aqui é Geografia da Saúde e Prevenção ao Feminicídio, iniciar te perguntando o que é Geografia da Saúde, né? Eu sei que nós temos cada vez mais estudos, nós temos cada vez mais repercussão dessa área na geografia e não só na geografia, né? Então, eu gostaria que tu pudesse nos apresentar também um pouco do que caracteriza os estudos dessa área e, enfim, desde quando, né, a geografia da saúde está presente aqui no Brasil. Bom, Everton, para eu começar a responder a sua pergunta, eu preciso primeiro responder para você quem eu sou também, além desse Lattes, né? Perfeito. Porque isso influencia diretamente o que eu penso sobre o que é a geografia da saúde e o que eu produzo dentro disso. Então, é importante dizer que eu sou uma mulher branca, para as pessoas que estão me ouvindo. Eu sou uma mulher loira, jovem, filha da classe trabalhadora, que desenvolve pesquisas a partir da militância, a partir desse corpo, né, que eu ocupo no mundo. E, bom, é muito difícil responder essa pergunta, por mais simples que ela pareça ser. Talvez seja uma das perguntas mais difíceis que a gente tenta responder enquanto uma geografia para a saúde, porque responder o que é geografia é uma pergunta extremamente epistemológica e, lógico, envolve um debate ontológico também, né? Mas é importante, assim, para a gente iniciar o debate, antes de perguntar o que é a geografia da saúde, é perguntar o que é saúde. Uhum. É extremamente subjetiva, né? O que é saúde para mim pode não ser saúde para você, nem para outra pessoa que esteja ouvindo nesse momento. E eu tenho certeza que quando a gente evoca a palavra saúde no imaginário, a gente já imagina um corredor branco, comprido, de hospital, de postinho, de UBS. Luzes brancas, né? Aquelas branca, aquela coisa, né, monótona. E aquelas pessoas andando de branco no corredor,
promovendo ali a cura ou a busca incansável de uma cura, né? Promovendo ali a busca incansável de um tratamento para um corpo que não estava em funcionamento normal. Só que a saúde é muito mais do que uma ausência da doença, né? A saúde é um conceito filosófico, um debate que vem desde Hipócrates, né? A saúde, ela é influenciada pelo meio que a gente vive, pelos hábitos que temos, pelas relações sociais, culturais que construímos. Então, antes de falar o que é geografia da saúde, a gente precisa entender isso, que a saúde é uma noção com muitos sentidos e que não tem uma definição firmada, mas que a gente tem uma definição muito conhecida, que anda no nosso imaginário, de que a saúde ela é um completo bem-estar físico, mental e social, que é a definição do OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, de 1946, que apesar de super revolucionária para a época, né, a gente pensar em 46, definir a saúde a partir do mental, do social, ela é extremamente utópica também, né? Você está se sentindo completamente bem hoje? Agora, assim, físico, mental e socialmente? Nesse momento ou durante o meu dia? Nesse momento, sim, tô contente com a nossa conversa, tô empolgado aqui te ouvindo. Mas durante o dia, altos e baixos, né? Não tem dúvida. Esse é o ponto, a gente nunca vai estar em ponto total de Sim, sim. todas as circunstâncias, né? Acaba sendo utópico essa definição. E por ser utópica, é difícil a gente definir a saúde. Mas, ao mesmo tempo, é muito holística, ela abre possibilidades para a gente pensar. E a geografia da saúde vem desse contexto, né, de uma possibilidade de pensar para além da ausência da doença, mas uma busca utópica e esperançosa até, no sentido bem de Paulo Freire, né, de esperançar enquanto verbo, de praxis, de fazer científico também, para que a gente possa minimamente sonhar com o direito de viver mais, de viver bem e de viver melhor, que é como diz aí alguns dos autores famosos da geografia da saúde, né? O meu orientador, o professor Raul Guimarães, Jorge Pickenheim, que também me orientam um período da vida, e o professor Samuel Lima. Eles definem a saúde assim, como essa vontade de viver. E eu tenho entendido que a geografia da saúde, a partir das minhas pesquisas, desde a graduação eu estudo com isso, eu venho entendendo que a saúde é uma luta para se manter vivo, né? Estudar a geografia da saúde é, como diz meu orientador Raul Borges Guimarães, é partir do ponto de vista das pessoas, em busca de subjetividades diversas, experiências diversas, que entendem que para se manter vivo precisa se lutar. Então eu venho entendendo a geografia da saúde mais ou menos por aí, dentro desse debate, né, ontológico, do que é a saúde. Mas é preciso falar também para você uma coisa. Geografia da saúde é geografia. E por mais óbvio que isso pareça, eu preciso dizer isso, porque a vida inteira, esses últimos 10 anos de geografia que eu tenho, que sempre estudando saúde, eu ouvi diversas vezes no meu cotidiano que eu não fazia geografia, que isso não era geografia. Essas violências epistemológicas, né? Então eu sempre estou pensando o que é a saúde e o que é a geografia da saúde. E no momento eu tenho chegado a essa conclusão, que a geografia da saúde é uma geografia preocupada com a vida das pessoas. Então, ela tem alguns marcos históricos, né, que você perguntou quando que surge no Brasil. Então, desde a década de 90, 80, 90, a gente tem as primeiras teses e dissertações no Brasil, que são de mulheres, né, importante frisar, as pioneiras são mulheres, e que em 1991 a gente teve a criação do Grupo de Trabalho de Saúde da Associação de Geógrafos Brasileiros, da AGB. Em 2003 a gente teve o primeiro Simpósio Nacional de Geografia da Saúde no Brasil, que foi lá em Presidente Prudente. Então, 2003, e aí dali para frente a gente fala que consolidou o campo, né? Em 2005 surgiu a Revista Brasileira de Geografia Médica, consolidando ainda mais um espaço para o arcabouço teórico, né? Então, que é a revista IGEA. Então, é isso. A geografia da saúde é um campo que é muito antigo, né? Faz parte de um raciocínio geográfico, porque a partir da geografia da saúde a gente consegue compreender, dentro, né, da forma de pensar da geografia,
o onde, né? A extensão e a localização de doenças. As doenças tornaram-se fenômenos localizáveis. E com o tempo e esse debate sobre saúde, a gente começou a entender também que não é só doença, apesar de ser extremamente importante, né? A geografia tem um papel crucial nesse debate, mas também tudo que afeta a vida das pessoas é geografia da saúde. Então, eu sempre falo que a geografia da saúde, indiferentemente se tem uma disciplina sendo dada, se tem alguém se colocando como geógrafo da saúde, ela existe. Porque ela é uma forma da gente se manter vivo enquanto seres humanos. Pensar geograficamente para que a vida continue sendo vivida. Então, não sei se eu passei por onde você queria, mas é por aí que eu venho entendendo. Sim, sim. E é muito interessante, assim, essa perspectiva que tu traz, que é bem mais abrangente do que seria, né, essa noção de saúde, né? Porque eu mesmo, eu acho que compartilhava, né, até aqui muito da visão inicial que tu falou, né, das pessoas usando branco, essa ideia de saúde associada a uma dimensão fisiológica. E isso me faz pensar que, a partir do que tu nos trouxe, que geografia da saúde dialoga com uma interdisciplinaridade muito grande, né? De um lado, é inegável que a saúde está associada a uma dimensão fisiológica, biológica, digamos assim, né? Nós acabamos de passar pelo Covid e sabemos que não é uma questão de escolha querer ou não ter Covid, né? Enfim, tem uma dimensão associada ao biológico, ao fisiológico, enfim, a essa dimensão do corpo, digamos assim, né? Nesse sentido, né? E aí, em alguma medida, a geografia da saúde retrata algo que é comum a todas as pessoas, né? Ou elementos que são compartilhados entre todos, né? Mas a própria definição que tu trouxe me faz pensar que geografia da saúde também aborda uma outra perspectiva, que vai além dessa dimensão biológica, epidemiológica, né? Talvez da medicina, não sei, né? Que é essa ideia de que a geografia da saúde também está associada a uma dimensão cultural e social, ou seja, existem condições, circunstâncias, situações no qual o mental, o social para uma pessoa de uma determinada classe, de um determinado gênero, de uma determinada raça, sei lá, tantos outros, né, marcadores que a gente poderia utilizar, formas nos quais elas são impactadas, ou modos diferentes nos quais elas são impactadas, que elas têm diferentes formas de ser. E é muito bom, assim, acho que tu mostra uma ideia do quanto que a geografia da saúde está desconectada também de uma certa tradição da geografia, né? Que é aquela tradição mais determinista ambiental, assim, né? Então, que está presente até hoje, né? Inegavelmente, assim, né? Então, eu gostaria de te perguntar, tô falando tudo isso, assim, para te perguntar um pouco a respeito dessa interdisciplinaridade. Como é que se faz esse encontro entre, ao mesmo tempo, algo que é universal a todos, que é fisiológico, que é biológico, associado à saúde, associado ao bem-estar, né? Que geografia é essa que talvez retrate isso? E como a geografia da saúde também se apropria desses outros elementos que trabalham com a ideia de que as pessoas não são iguais, elas são, ao contrário, diferentes, né? Então, parece que um movimento do que é comum a todos e daquilo que é diferente em cada um, né? Tudo isso presente na geografia da saúde. Como é que esse campo acaba resolvendo essas relações interdisciplinares, essas aproximações, essas influências? Acho que eu viajei um pouco aqui na pergunta, mas não sei se eu consegui me fazer claro, Carol. Mas é interessante pensar, porque a gente fala que a geografia da saúde ela é uma antiga perspectiva, que é a geografia médica, com uma nova concepção de geografia a partir da geografia crítica. Então, assim como a geografia é um geral, pensamento geográfico, todas essas escolas geográficas repercutem nos debates sobre saúde e doença. Então, a gente tem um momento ali da história, uma crise paradigmática, tanto na saúde, enquanto o que é saúde pública, o que é saúde coletiva, o que é doença, qualidade de vida, e o que é um modelo biomédico, hospitalocêntrico, frente a um modelo de bem-estar, né, de promoção da saúde, de prevenção da saúde, e esses debates dentro da própria geografia. Então, a gente teve, em muitos momentos,
uma geografia da saúde que a gente chama de geografia médica. Não que ela deixou de existir, né? Que quando a gente fala assim, parece que as coisas morrem, né? Num tempo. Não, muita gente ainda faz geografia médica e é extremamente útil. Que é muito essa perspectiva de localizar doenças, de produzir conhecimentos a partir de determinações, como, por exemplo, os complexos patogênicos do Max Sorre, que é muito útil para tudo quanto é doença infecto-contagiosa, né? A gente explica, a partir do raciocínio geográfico e a interlocução com a teoria do Sorre, por exemplo, a dengue, a leishmaniose, enfim, diversas doenças infecto-contagiosas. E a geografia médica como um todo, ela se tornou um campo interdisciplinar entre geógrafos produzindo e também médicos, né? Tem até um caso famoso do mapa de cólera em Londres de 1854, que foi feito pelo geógrafo John Snow, que ele identificou a infecção a partir das bombas d'água. Ele mapeou as bombas d'água na cidade e ele conseguiu identificar que quanto mais próximo à bomba d'água, mais as pessoas ficavam doentes. A gente fala que esses são os primeiros grandes estudos clássicos de geografia médica, né? Usar o raciocínio, a metodologia de cartografar, de pensar o espaço para identificar os padrões de doença. Mas, bom, ao longo do tempo a gente percebeu que isso não dá conta. Isso dá conta de uma parte necessária para a vida humana, mas não de tudo. E aí é interessante pautar que a geografia da saúde é uma geografia da saúde que entende a diferença, como você colocou, mas também entende, ou deveria entender, porque nada é tão consolidado assim, tudo está em debate enquanto ciência, que nós não somos só diferentes, como somos únicos. Temos trajetórias únicas, temos formas de pensar, de viver, de se relacionar, e produzimos a vida em contextos geográficos também únicos. Então, a gente está sempre trabalhando nessa busca do singular, particular e total, na perspectiva, né, de uma saúde coletiva, mas que parte também de problemas de saúde relacionados ao individual. A gente está sempre nessa interface entre a geografia médica e as geografias outras, tantas, né? Geografias culturais, geografias das religiosidades, geografias antirracistas, geografias anticapitalistas, geografias do trabalho, geografias de gênero, geografias feministas. Várias geografias compõem a geografia da saúde. A transdisciplinaridade dela é necessária porque a vida, ela se desenha a partir de múltiplas dimensões. Então, como é que a gente faz uma geografia da saúde? Como é que a gente diferencia essas questões? Como é que a gente pensa esse encontro transdisciplinar? A partir do que a gente encontra no real, no concreto. A gente costuma dizer que a geografia da saúde, diferente da geografia médica, ela parte do realismo crítico. Então, a gente vai a campo, identifica o problema que afeta a vida da pessoa, e aí busca a teoria e a metodologia para dar conta. O caminho inverso nunca é feito. Primeiro a gente se encontra com um problema de saúde real e concreto, para um indivíduo ou para um coletivo. Depois a gente pensa em como dar soluções para que essa vida possa ser vivida de outra forma, para que possa ser melhor. Se vai ser a partir da cartografia, da pesquisa qualitativa, enfim, de diversas metodologias, depende do que a gente encontra. Então, eu não sei também, eu dei uma viajada também, mas essa questão da geografia da saúde e a transdisciplinaridade, ela está em disputa. Né? Tem geógrafos da saúde que são muito ortodoxos dentro da perspectiva, por exemplo, crítica, da geografia crítica, e não conseguem avançar no debate de racialidades, nos debates, né, que eu venho falando há algum tempo, sobre a importância da interseccionalidade dentro da geografia da saúde, que vai mexer na vida. Por quê? Porque como a geografia da saúde vem de um pensamento crítico, ele acompanha um pensamento crítico latino-americano do debate de determinantes da saúde. Que aí vai ter tanto os determinantes ambientais, que na geografia a gente já cansou de ver isso historicamente, né? E se apropria dessas teorias também, quanto o debate de determinantes sociais, que vai começar a falar, né? Que desigualdade de gênero faz mal à saúde, como a Rita Barata, que é uma importante referência no campo da saúde coletiva, que a violência é um problema de saúde, a gente começa a olhar a pobreza como um problema de saúde, enfim. Então, tem um debate latino-americano que está ali
influenciando a geografia da saúde para que a gente vá além dos determinantes, para que a gente discuta, por exemplo, condicionantes de saúde. E tem ali a geografia feminista e o feminismo como um movimento social como um todo, tensionando também esse entendimento, para que a gente avance no paradigma, né? Então, a geografia da saúde, ela trabalha com a demanda. Eu sempre falo que a geografia é compromisso. A geografia da saúde é compromisso. É você chegar e falar, bom, o que eu tenho aqui na minha mochilinha geográfica, né? Cheia de ferramentas, que eu vou colocar à disposição para tentar resolver um problema, um conflito, em que a vida das pessoas estão em risco. Não sei se eu te respondi, se a gente foi por ali, mas é mesmo, mais ou menos essa metáfora que eu penso, sim. Sim, sim, sim. Eu fiquei pensando aqui, sei lá, no José de Castro, por exemplo, né? Com certeza. Eu acho que é alguém que, inclusive, vem da medicina, né? Eu acho que a formação dele, ele era médico, acho que de formação, né? E que produz, né, uma leitura, uma interpretação com relação à fome que extrapola os limites daquilo que tu chamou de modelo biomédico, né? Extrapola, né? Não sei, tô imaginando, pensando aqui uma pessoa que eu li, que dialoga, eu acho que com tudo isso que tu nos trouxe, né? E sabe, cara, eu acho que isso já remete a uma parte da nossa discussão aqui também, do tema do nosso podcast, que está associado aos feminicídios, né? E aí eu gostaria de te perguntar, assim, me parece que tu já deu pistas aqui de como o feminicídio pode ser entendido sob esse prisma da geografia da saúde, né? Mas eu gostaria que tu pudesse nos explicar um pouquinho, né? Como tu vem pensando a prevenção com relação ao feminicídio e, mais do que tudo, o que é um feminicídio antes de tudo, né? Estamos falando de qualquer crime cometido contra uma mulher, sim ou não, enfim. O que é um feminicídio? E depois disso, gostaria de saber como tu traz essa relação entre feminicídio e a geografia da saúde, né? Sobre a questão do Josué de Castro que você trouxe, né? Eu queria pontuar antes que eu esqueça. Dentro da Geografia da Saúde existe um prêmio no Simpósio Nacional de Geografia da Saúde. E esse prêmio chama o Prêmio Josué de Castro, que é em homenagem ao raciocínio geográfico que o Josué de Castro empregou nos estudos da fome, né? Então, essa relevância toda que a gente continua perpetuando aí do social, né? E em questão do feminicídio, primeiro eu queria dizer para você que eu não escolhi estudar isso. Eu não escolhi estudar mulheres que são mortas. Eu não escolhi ficar 4 anos da minha vida acordando todo dia para ler notícia de mulheres que foram torturadas, que foram espancadas, que foram estupradas. Eu não escolhi estudar a dor. Eu sempre fui a geógrafa feminista esperançosa que estudava a vida e não a morte, que estudava a saúde e não doença. Até que o feminicídio bateu na porta da universidade, né? E depois a gente pode até falar um pouco mais sobre isso. E quando o feminicídio apareceu como uma pauta a ser estudada, e eu fui me aprofundar, eu fui entender que o feminicídio é a morte de uma mulher por ódio ao fato dela ser mulher. Então, o feminicídio, ele é um crime relacionado à violência de gênero. Violência contra as mulheres. Então, é uma morte que é motivada pelo ódio, pela misoginia, né? Pelo sexismo, pelo patriarcado. O feminicídio é lei no Brasil desde 2016. É importante ressaltar que ele é lei e que ele foi um dos últimos países da América Latina a incluir essa lei, né? A produzir essa lei. E foi quando a gente teve uma primeira presidenta mulher. Então, para falar de feminicídio, a gente tem que falar de tudo isso, né? O feminicídio é uma categoria jurídica, mas é uma categoria política de dar nome à matança histórica de mulheres. Porque feminicídio é extremamente comum na formação socioespacial latino-americana, na formação socioespacial brasileira. É comum matar mulheres. É comum perseguir mulheres. Tanto é comum que a gente fala que o maior medo de uma mulher é ser bruxa. O maior feminicídio da história foi a morte de mulheres pelo fato de serem bruxas e continua acontecendo. Né? E quem são essas mulheres que morrem? São as mulheres que se rebelam contra as normas do patriarcado de diversas formas. E aí, quando eu falo se rebelam, é uma questão de pontuar no cotidiano do dia a dia,
de um crime que acontece geralmente em casa. As mulheres são mortas, na maioria das vezes, pelos seus maridos, pelos seus ex-maridos. Então, o feminicídio é também um problema de saúde. Ele é um crime, mas ele é também um problema de saúde, porque tudo que afeta a vida e produz a morte está relacionado ao campo da saúde, do debate da saúde. E, bom, dentro, né, que você perguntou aqui sobre o feminicídio em si, é importante dizer que a palavra feminicídio, ela também vem de um debate do movimento feminista com mais de 2 séculos, tá? Feminicídio, que vem antes de feminicídio, né? Femicide em inglês, foi originado há 2 séculos atrás. Então não é algo novo, nem de 2016. As mulheres há muito tempo pautam a morte de mulheres diferente do homicídio, né? Uma morte porque você é mulher. E aí, com muito tempo, essa palavra virou um termo e foi traduzido para o espanhol como feminicídio, né? Mas a palavra foi pensada no inglês com o prefixo fem, que era para incluir as mulheres em todas as etapas da sua vida, desde a infância até a vida adulta. Por isso que não é o homancídio, né? O homicídio. Não é só mulher, mas sim todas as condições. Então, o feminicídio também é a morte de meninas, né? Vem dessa ideia. E, bom, não sei se eu te respondi, assim, mas o feminicídio é isso. Ele é um crime, ele é um problema de saúde, ele é uma palavra muito antiga, e mais do que tudo, ele é uma luta política para a gente dar nome à matança histórica das mulheres. Então, falar sobre feminicídio é falar que mulheres morrem porque elas são mulheres. A desigualdade de gênero parece ser um elemento importante, assim, dessa definição, né? E é isso, eu acho que tu construiu uma definição, ou tu construiu nos mostrou, assim, as diferenças, né? Entre o que seria um homicídio e um feminicídio, essa diferença, o quanto é importante, né? Acho que para tentar pontuar, situar um pouco a todos aqueles que nos ouvem aqui, né? Quando nós falamos em feminicídio no Brasil, nós estamos falando de que dimensão desse fenômeno, digamos assim, né? Em que contexto também nós encontramos e visualizamos situações no qual é feminicídio, né? A gente sabe que isso não é tema ou pauta tão comum nos telejornais, né? Por exemplo, né? Então, Carol, se tu puderes nos situar um pouco com relação ao contexto brasileiro, tanto no sentido assim de talvez números, não sei se tu tem algumas referências, mas também assim desses contextos, né? Quais são os crimes mais presentes que podem ser definidos como feminicídio, né? Olha, contexto brasileiro. Para a gente falar disso, a gente precisa situar o Brasil na América Latina. Não tem como a gente descolar a análise, né? Na América Latina, que é a região do mundo mais perigosa para ser mulheres, fora de uma zona de guerra, segundo dados da ONU. Mais do que países que... Em conflito. Sei lá, do Oriente, por exemplo? Mais. Aqui é mais perigoso. E o Brasil, dentro desse contexto, desse conjunto de países da região latino-americana e caribenha, é o que mais mata mulheres. Não só porque temos uma população maior, mas também porque estamos começando a identificar essas mortes. Como a lei é recente, 2016, os dados sobre feminicídio são muito escassos no nosso país. Chega a ser assim um descaso, um absurdo. Você não acha? Se você jogar agora aí na internet feminicídio, você vai aparecer basicamente 2 fontes de dados que são confiáveis, mas ainda assim não são uma realidade total, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o DataSUS, né? O Serviço Informático do Sistema Único de Saúde. E ainda assim, no DataSUS, você vai ter dificuldade de encontrar feminicídio. Por quê? O feminicídio é a morte de uma mulher, né? Ele é o assassinato, não é qualquer morte. Então, você não morreu num acidente não intencional e é um feminicídio. Não, é uma morte intencional, é um assassinato. Esse assassinato das mulheres, ele está condicionado ao que as pessoas vão ser treinadas para colocar na ficha do óbito. Então,
se ela não tem um treinamento específico sobre o patriarcado, a desigualdade de gênero, né, as condições de violência que as mulheres vivem, ela não vai colocar na ficha que foi um feminicídio, ela vai colocar que é um homicídio. Então, a gente tem um grande enfrentamento pela frente para conscientizar a população como um todo e os serviços como um todo de que a produção desse dado específico é importante. A gente ainda não conseguiu isso. Bom, dito isso, falando de dados para vocês. No ano passado, em 2022, o Brasil matou, assassinou a triste marca de 1.437 mulheres cisgêneros. E dessas mulheres, além dessas mulheres cisgêneros assassinadas por feminicídio, mais 4.034 sofreram homicídio. Considerando aí que muita gente não sabe essa classificação, que a gente tem um problema de escassez de dado para classificação, a gente pode falar que o Brasil matou com certeza mais do que 2.000 mulheres. Dentro desse dado, é importante dizer o seguinte: quem são esses corpos matados, né? A maioria delas eram mulheres negras, 71,9% dessas mortes. São corpos jovens, de 18 até 44 anos, prevalece a juventude, as mulheres estão em idade reprodutiva quando são mortas. E esses dados são os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Quando a gente pensa, né, que além de tudo isso, o sistema é um sistema cis-heteronormativo, a partir do momento que essa mulher é assassinada, a sua morte vai ser colocada a partir do seu sexo e não da sua identidade de gênero, a gente não tem dado de transfeminicídio no Brasil. Não tem dados oficiais, não existe esses dados. Mas a gente tem um esforço, como sempre, de movimentos sociais, de coletivos como a Rede Trans Brasil, que monitora a partir de notícias, como você disse, já são poucas. Se já são poucas de mortes de mulheres cis, muito menos ainda são quando são mulheres trans, né, travestis e transexuais assassinadas. Segundo o dossiê da Rede Trans, no ano passado, a gente teve, no mínimo, 100 casos de homicídio de pessoas trans e travestis no Brasil. Então, assim, esses dados comparados com outros relacionados, a gente percebe que o Brasil é o país que mais mata mulheres na América Latina inteira. Então, é assustador, na verdade, se pensar, porque esses dados, mesmo sendo subnotificados, já são altíssimos, toda a vida importa. Mas parece que a vida das mulheres não importa no nosso país. Parece que ser mulher é irrelevante, a nossa morte passa despercebida. No jornal, onde a gente vê as notícias de feminicídio indagando muito mais sobre a conduta da vítima que foi assassinada que sobre o agressor. A gente sabe o nome da vítima, mas nunca sabe o nome do agressor. As notícias nunca vinculam, né, do feminicida. Como a questão dos dados, a gente vê a mesma coisa. É um apagamento geral da vida e da morte das mulheres, né? A gente não tem o direito de estar viva e também não tem o direito de ter uma morte digna, né? Até me emociona, assim, né? Contabilizada mesmo. Pois é, eu fiz uma conta aqui rapidinho com os dados que tu falou. Seriam certamente mais de 5, 6 casos por dia no Brasil, associando as notificações e fora aquilo que não é notificado e que a gente poderia extrapolar para números muito maiores, né? É um número muito significativo, né? Não é um número qualquer ou acaso, assim, né? São situações sistêmicas, né? E bom, Carol, eu gostaria de aproveitar que tu estás aqui conosco e pedir que tu nos contasse um pouco em primeira mão com relação ao teu trabalho, a tua tese, né? E especialmente que tu pudesse nos mostrar algumas pistas, assim, daquilo que tu vem pensando como prevenção ao feminicídio, né? Então não posso perder essa oportunidade de pedir que nos contasse em primeira mão aqui no podcast, antes da defesa, né? Que tu nos apresentasse, enfim, aquilo que tu já vem nas tuas investigações descobrindo e apontando como caminhos, como possibilidades. Spoilers. Atenção, spoilers. Quem não quiser saber, esperar a defesa, não escute mais o podcast. Para aqui. Bom, a tese, ela está intitulada Rompendo o Silêncio e o Anonimato, o feminicídio como um fenômeno geográfico, né? E ela surge nessa perspectiva de prevenção do feminicídio como um compromisso, como eu disse para vocês, né?
Eu me tornei mestre em 2020. E era o último dia que a Unesp funcionou presencialmente antes do isolamento, né? Eu lembro que foi uma tristeza minha defesa, eu estava com uma expectativa e aí não pôde ter plateia. Eu fiquei tão triste, assim, né? A gente nem sabia ainda usar esses equipamentos todos, enfim. E eu fazia parte, e ainda faço, do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde, no momento em que o Brasil vive uma pandemia. Então, assim, eu penso anos passados, dá até desespero de lembrar. Eu não sei como a gente sobreviveu trabalhando na intensidade que a gente trabalhou esse momento. E a gente se colocou a serviço da emergência em saúde pública. Eu ali, recém-mestra, tinha acabado de entrar no doutorado, eu ia continuar estudando o que eu estudei no meu mestrado, que era o feminismo popular, né, a militância agrária, né, o feminismo camponês e popular, como promoção da saúde. E aí eu recebi uma demanda no laboratório, meu orientador, né, de que existia a pauta da sociedade civil, de um coletivo de mulheres organizadas, para a construção de um equipamento de prevenção à saúde das mulheres no município lá de Prudente, que é onde eu desenvolvia, né, o meu doutorado. E aí essa demanda chegou e é isso. A Carol estuda feminismo, a Carol é militante, vai Carol. E aí, o que a gente pode ajudar? Né? E a Carol foi. Só que é engraçado porque como eu já era cofundadora ali, né, desde o comecinho da Frente pela Vida das Mulheres, que é uma coletiva popular feminista da cidade, essa demanda também chegou na militância ao mesmo tempo. Então eu me envolvi como professora, pesquisadora e militante na pauta. E a gente precisava discutir com o poder público esses dados que a gente trouxe, o que era o feminicídio, para argumentar com o aparato político e jurídico do patriarcado na região, né, maioria esmagadora ainda por cima de prefeitos homens, que era importante construir uma casa-abrigo para mulheres e seus dependentes. O que é a casa-abrigo? Ela é um equipamento que, se a mulher está em risco de vida, ela vai poder ser acolhida em total sigilo, né? A casa-abrigo tem um endereço totalmente sigiloso, ninguém sabe onde pode estar uma casa-abrigo, para que ela não seja perseguida por agressor e para que ela promova condições necessárias para continuar sua vida depois desse episódio traumático de quase morrer por ser mulher. Então, a casa-abrigo é um dos principais equipamentos de prevenção do feminicídio no Brasil. Existe desde a década de 80, ali, um ano depois das delegacias da mulher, casa-abrigo já existia. Só que como é uma política feminista, porque visa, né, manter uma mulher viva e o empoderamento dessa mulher para ela continuar viva, é muito difícil conseguir a articulação desse equipamento. Mas, bom, com a pesquisa, estudando sobre feminicídio, demonstrando que feminicídio era uma questão de saúde, pautando politicamente em espaços militantes, em diversos eventos públicos, a gente conseguiu a Casa-Abrigo, no dia 6 de abril de 2021, ela foi inaugurada. Já se passaram por essa casa mais de 70 pessoas, entre mulheres. Eu morro de orgulho de dizer que o trabalho que deu origem à minha tese salvou vidas, né? São mais de 70 pessoas que estão vivas por conta de um trabalho geográfico. Eu acho isso muito interessante de pensar, assim. E ao longo da tese eu entendi que, para a gente argumentar a prevenção do feminicídio, a gente precisa de geografia. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam aonde mais tem, que é a pergunta da geografia, por que tem, que é uma questão extremamente social, por que mulheres morrem por ser mulheres? Bom, a gente precisa olhar para a estrutura, né? A gente precisa entender. E que mulheres são essas? Não são todas iguais. Então, a gente tem que trabalhar com a interseccionalidade de diversas opressões para que a gente consiga argumentar sobre a vida das mulheres. Então, a tese, em primeira mão, ela é um resultado dessa construção da Casa-Abrigo. Eu falo bastante sobre isso, como que foi feita, a articulação política, militante, acadêmica, quais mapas foram usados, como que a gente argumentava em cada reunião para conseguir os passos jurídicos. E ela termina demonstrando que não tem como a gente falar de geografia da saúde sem falar de mulheres que são mortas por serem mulheres e sem usar a forma de pensar a geografia feminista, atrelada a uma militância. Então, esse é o spoiler máximo da minha tese, né? O argumento que
só vai conseguir avançar no debate da prevenção no Brasil se a gente conseguir avançar desse debate dentro da geografia. Que bacana, né? Tu mobiliza os teus conhecimentos da geografia, tu mobiliza a área de conhecimento enquanto investigadora, como alguém que se aprofunda em estudos teóricos, metodológicos a respeito da geografia da saúde, e tu mobiliza eles em torno de uma militância, né? Ou seja, dialogando e articulando duas dimensões que não necessariamente nos estudos geográficos estão, né, tão próximos, né? Que importância tu vê para isso, assim, essa relação da militância por fazer acadêmico do geógrafo, assim? Deixa eu te perguntar isso, já que me parece que isso está muito presente no teu trabalho. Eu acho que, eu não posso falar para os geógrafos todos, mas para mim a geografia, para que eu faço, é o que me movimenta, é o que me tira da cama, porque, gente, fazer pesquisa é um saco. Ninguém vai ficar lendo, trabalhando, estudando, mexendo em dado, se você não tiver um propósito, se você não tiver uma utopia, como diz o Galeano, aquela coisa que vai te movimentar para que você não deixe de andar. Eu sei que o feminicídio não vai acabar com essa tese. Eu sei que o feminicídio não vai acabar com os atos militantes pontuais que nós fazemos no coletivo. Mas se eu não fizer essas coisas, eu não faço a tese. Eu não sobrevivo como mulher. Para mim, a militância ela me move nesse sentido de me tirar da cama e falar: vamos trabalhar? Vamos botar um cropped, vamos reagir, porque é pela vida das mulheres, então é pela minha vida também. É pela minha própria vida, né? Eu faço uma geografia a partir do meu corpo, que talvez seja até um pouco egoísta, né? Porque eu falo que eu faço uma geografia para mim também. Não é só uma geografia para os outros, né? Uma geografia que deveria ser neutra e olhar de fora. Não, eu faço uma geografia para eu me manter viva, né? Eu sei que existem diversas formas de morrer por ser mulher. A própria academia fez isso comigo por muito tempo, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, até escrevi um texto que chama Feminicídio Epistemológico, que são as diversas mortes que a gente vai tendo ao longo da nossa graduação, escutando que a vida das mulheres não importa, que as mulheres não é objeto da geografia, que você tem que ser neutra, que a emoção não pode estar presente, e que vai te podando enquanto mulher, enquanto feminista, e que chega um momento que você só tem, ou você cai fora da academia, ou você se amarra à luta e fala, não, é pela vida delas, é pela minha vida, é pela vida das mulheres, né? Então, para mim, a militância é fundamental, é o que me tira da cama, é o que me dá vontade de dar aula, é o que me dá vontade de estudar, e não é uma militância, como é que eu posso dizer? Nutella, é uma militância de rua, né? Quando eu falo que me movimenta, pô, não tem nada melhor do que quando você tá triste, acabado, sabe? Cansado com a pesquisa, que uma manifestação na rua. Você ouve um grito de várias mulheres juntas falando: se cuida, seu machista, que a América Latina vai ser feminista. Porque aí ele dá energia pra você voltar, carrega a vida do personagem do desenho, sabe? Vai carregando a bateria. E aí a gente produz uma geografia que ela é militante porque ela é feminista, né? Eu acho que é isso, assim, é uma geografia feminista para a vida das mulheres. E, bom, Carol, estamos agora aqui chegando na reta final da nossa conversa, do nosso podcast, e nós aqui sempre questionamos os nossos convidados, né? Com relação a indicações, a conselhos, a referências, né? Para todos aqueles que estão iniciando a respeito da área, né, do tema do nosso podcast, né? A pergunta talvez seja por onde começar, né? Então, para quem gostaria, quem nos ouviu, quem gostou desse debate, quem gostou dessas conversas, inclusive de toda essa construção teórica e prática, né, associada à militância, por onde começar? O que tu poderia nos indicar como algumas referências, alguns textos, sei lá, filmes, o que for, o que seja, né? Enfim, por onde começar com relação a essa discussão do nosso podcast de hoje? Olha, eu não vou passar textos e muitas indicações assim. Eu vou passar 2 grandes revistas que vocês podem se sentir à vontade de procurar temáticas.
Nem tudo que você procurar em uma vai ter, nem tudo que você procurar na outra vai ter. Talvez você juntar um pouquinho das duas, você encontre uma resposta melhor. Que é a Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero, né? Que é uma importante revista da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Que vocês vão achar bastante debate sobre violência, sobre mulheres, sobre feminicídio dentro da geografia. E a revista IGEA, que é a revista brasileira de Geografia Médica e da Saúde, que você vai encontrar um debate bem ampliado sobre o que é essa geografia da saúde, o que é a geografia médica e toda essa perspectiva de paradigmas e trocas. São 2 grandes periódicos. E aí eu separei, né, umas ideias, assim, eu separei filmes, seriados para compartilhar com vocês e algumas músicas, porque essa questão da militância, né, uma coisa que eu aprendi no movimento militante é que a mística, ela é necessária. A mística é esse momento pré-atividade militante em que a gente escuta uma música, a gente vê um filme, a gente vê uma peça de teatro que nos dá vontade de lutar. E ao longo desses últimos 4 anos na tese, eu tenho trabalhado muito com essa ideia da mística. Antes de começar meu dia ou no final do dia, eu tenho que colocar ali alguma coisa que me incite à vontade de lutar. E aí eu separei algumas coisas, né? Bom, sobre violência e feminicídio, você quer entender um pouco mais sobre isso, quer visualizar, né, o que é essa violência que leva à morte de mulheres, eu recomendo para vocês assistirem 2 séries nacionais, que são pouco faladas, que é o Bom Dia, Verônica, que é de 2020, e a série Coisa Mais Linda, que é de 2021. Ambas vão falar de violência doméstica, de violência contra as mulheres, de violências sexuais, e vão falar principalmente aí de tentativas de feminicídios e feminicídios consumados. Para falar um pouco mais sobre casa-abrigo, para entender um pouco melhor o que é esse equipamento público, né, como que funciona, apesar de ser bem diferente, porque é uma série dos Estados Unidos e não brasileira, eu indico para vocês Made, que é uma série da Netflix de 2021, que vai relatar sobre a chegada de uma mulher com uma criança, uma mãe, em um abrigo para mulheres vítimas de violência, como que é um processo complicado, né? Não é só você chegar na casa e ir embora a hora que você quiser, da forma que você quiser, como que é viver em risco. Então eu indico aí para vocês. E recentemente eu vi um filme que, nossa, um dramão, que mexeu bastante comigo, que chama Woman Talking, que em português está traduzido como Entre Mulheres, que vai falar exatamente sobre o conflito de você vivenciar a violência e vivenciar com amigas, com filhas, enfim, com mulheres próximas, e negociar uma construção de um outro mundo, um mundo feminista. Então é um filme que também, apesar de ser um drama bem intenso, né, despertar alguns gatilhos até, ele nos ajuda a imaginar possibilidades. E aí eu queria deixar essas dicas para vocês, assim, eu não quero ficar muito academicista mandando texto, leiam tal autor e tal autora, eu acho que não é muito essa proposta, né, mas que possa se aprofundar um pouco mais sobre isso, eu acho que essas dão conta de começar a pensar. Tá certo, então. Carol, encerramos aqui o nosso podcast, terminamos aqui a nossa conversa de hoje, né? Só posso te agradecer mais uma vez por estar aqui conosco. Tenho certeza que esse debate e tudo que tu nos apresentou será ponto de reflexão, inclusive de reflexão, né? Para todos aqueles que estão aqui. E certamente também deixo aqui teus trabalhos, né? Enfim, que todos também possam pesquisar um pouco daquilo que tu vem construindo, que tu vem propondo, né? Enquanto pesquisadora, né? Então, tenho certeza que o debate aqui vai fomentar muitas questões, muitas inquietações naqueles que nos ouvem. E também já deixo o teu trabalho, né? Para além daquilo que nós conversamos aqui, como referências também para todos, né? Mas é isso. Muito obrigado, então, por participar aqui do podcast Sem Fronteira. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais sobre vida e não só de morte, e que a gente possa continuar lutando pela vida das mulheres em todos os espaços, principalmente no acadêmico. Tá certo, então, obrigado mais uma vez e, bom, encerramos aqui mais um episódio do nosso podcast Sem Fronteira. Se você gostou do conteúdo, se você curtiu, né, um pouco do que nós estamos fazendo aqui nesse projeto, peço que compartilhe, ajude, né, na divulgação desse projeto.
É importante frisar que o Podcast Sem Fronteira é um projeto vinculado à Universidade Federal da Fronteira Sul e não tem fins lucrativos. A ideia mesmo é a divulgação científica, é desenvolver, né, um espaço no qual a gente possa compartilhar pesquisas, trabalhos interessantes, enfim, contribuir com a divulgação científica em si, né? Enfim, então se você gostou, nos ajude também com o projeto, compartilhando, divulgando, fazendo com que ele também possa ser conhecido em outros espaços. Bom, ficamos aqui e até a próxima no Podcast Sem Fronteira.